Falar de CPI americana. A inflação de abril teve a maior alta anual em 12 meses dos últimos 3 anos. Sobre este assunto, conversamos agora com Danilo Igliori, que é economista-chefe da Nômade. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia a você. Bom dia, Gabriel. O prazer é todo meu. Meu caro, 0,6% de alta para a inflação no mês de abril, 0,4% no núcleo e os combustíveis continuam subindo demais. É só combustível ou a preocupação lá nos Estados Unidos é um degrau abaixo, pode ser mais profunda do que aparenta? Olha, certamente a gente está preocupado com a forma como isso vai se espalhar, né? Por mais que, né, muitos tenham dito que hoje a economia é menos dependente de combustíveis fósseis, essa dependência ainda é muito grande, né? Então, o que a gente está percebendo, e os números de hoje já mostram isso, né, porque o núcleo também acelerou, é que esse repique da inflação, tudo indica, não vai ficar restrita a combustíveis apenas, não. Dentro destes dados, o que aponta para essa direção, Danilo? Porque temos, eu vou até puxar aqui a tabela do CPI para quem está em casa nos acompanhar. Temos, por exemplo, a energia em geral, ficou 5% mais caro. Desacelerou em relação ao mês passado, porque a alta de combustíveis foi concentrada. Aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Em março ficou muito, muito mais caro de uma vez, agora continua ficando mais caro, mas de forma um pouquinho mais devagar. Mas o resto também está subindo. Por exemplo, comida subiu 0,5%, nós tivemos serviços de núcleo, serviços excluídos do serviço de energia subindo 0,5% também, moradia está subindo, o que indica talvez preocupação com este espalhamento e com essa dependência de combustíveis fósseis lá nos Estados Unidos. Para qual dado você chamaria atenção especificamente? Olha, olhar para essa quebra como está fazendo é importante, né? Mas acho que o que sintetiza isso é o repique no núcleo, né? Se você olha o gráfico do núcleo, ele vinha caindo devagarzinho, estava meio estável, e agora, nessa última leitura, claro, o índice cheio veio bem mais forte, mas o núcleo está nitidamente apontando para cima agora, né? E o núcleo tira energia, tira alimentos, né? Então a gente está vendo que já tem uma coisa mais estrutural aí, sentindo o impacto, né, desse estresse na oferta de energia. Olha, dezembro, núcleo, variação mensal, tá? 0,2%. Janeiro, 0,3% da inflação de núcleo. Temos 0,2% em fevereiro, 0,2% em março e agora 0,4% em abril. É pouca coisa para o Brasil, é muita coisa para Estados Unidos. É o que a gente tem aqui na tela desse quadro do CPI, o núcleo realmente apresentando essa aceleração, este repique. Normalmente, é uma inflação mais difícil de ser combatida ou, como o presidente dos Estados Unidos e os seus assessores dizem, assim que terminada a guerra, estes custos voltam ao normal? Falando de núcleo especificamente, Danilo. Então, aí a gente volta para aquela questão que todo mundo está chamando a atenção, né? Os impactos, eles vão depender muito da duração da guerra. Então, o que a gente vê, né? Num primeiro momento, você tem um choque de oferta negativo, especificamente no petróleo e seus derivados. No segundo momento, né, os produtos que são mais intensivos no uso desses combustíveis ou desses insumos de derivados de petróleo também começam a sentir, né, um choque negativo de oferta, porque só sobe os custos e as produções começam a ser reajustadas para baixo. Finalmente, né, você pode ter um problema de demanda, né? E aí é o que eu tenho dito, acho que se a gente conseguir, se for possível, né, encerrar essa guerra mais cedo, o impacto sobre a demanda deve estar mais contido. Se as coisas não acontecerem dessa forma, a gente vai passar de um problema que é estritamente inflacionário para um problema que pode virar estagflacionário, né? Então, acho que quando a gente foca aí no núcleo, o que a gente começa a perceber é isso. Eu estou saindo de uma situação que estava apenas restrita ao mercado de energia para mercados espalhados para a economia como um todo. Capítulo seguinte é a gente pensar em impacto sobre demanda também. Perfeito. E aí as últimas informações que nós recebemos é que Donald Trump está disposto a voltar a atacar o Irã, não está nada feliz com a postura dos iranianos na negociação dos termos de um acordo de paz, chamou a proposta de paz do Irã de pedaço de lixo.
a probabilidade dessa guerra durar mais, ela está aumentando aos poucos, né, Danilo? Está se tornando mais palpável, real, de que a gente não vai ver o fim desse conflito logo. Infelizmente, eu tenho que concordar com isso. Não chega a ser uma surpresa olhando para os últimos desenvolvimentos, mas, de fato, acho que esse último capítulo colocou um pouco de água fria aí na perspectiva de encerrar o conflito logo. Então, a inflação está aí com a gente, o impacto disso direto na política monetária já está claríssimo, então a gente não tem, né, expectativa de corte de juros dos Estados Unidos até o final do ano que vem, nem até o final do ano que vem, olhando aí para os mercados futuros de juros, né, a ferramenta do CME, e o que já está começando a aparecer, né? Gente apostando que não só não vai ter queda, mas que vai ter aumento de juros em algum momento. Então, aquela massinha de probabilidade surgindo, né, a partir aí da metade desse ano e ficando presente aí ao longo de um horizonte até onde a gente consegue enxergar. Eu queria até puxar esses dados na curva de juros dos Estados Unidos. A plataforma do próprio CME, que é a Bolsa de Commodities lá americana, que faz estes comparativos. Então, quando a gente vai para o agregado, no final do ano, vamos lá para... Deixa eu pegar as probabilidades, um segundo, e eu vou para o dezembro de 2026. Vamos lá, eu quero inclusive que a nossa produção compartilhe em tela para a gente mostrar essas probabilidades. 5% de chances agora estão sendo precificadas na curva de aumento de juros. A taxa de juros corrente, perdão, 5 nada, nós temos 36% de chances, viu, Danilo? Até me confundi aqui porque não era o cenário que a gente tinha anteriormente. 36% de chances de os juros ficarem mais altos nos Estados Unidos. Tem parte do mercado colocando na curva, ou seja, onde o dinheiro está apostando, em 2 aumentos de 0,25 ponto percentual até o final de dezembro deste ano. Pois é. E aí, se você jogar para o final de 27, olhando aqui rapidinho, você já tem 38% apostando que mantém e 40 e poucos por cento apostando que sobe, aí distribuído em quantos aumentos vão ter, né? Então, hoje está muito, acho que o CPI só reforça essa perspectiva, tem uma preocupação muito grande com a trajetória da inflação daqui para frente, obviamente isso muito associado à guerra, né? E aí é isso, né, Gabriel? Se a taxa de juros não cai, né, um horizonte aí de quase 2 anos para frente, a gente começa a ter outras preocupações que vão além da própria inflação. Que é, no caso, a estagflação, a estabilização e até os resultados negativos consecutivos para a economia dos Estados Unidos. Esse é o ponto que você chama a atenção. Exato, quer dizer, a gente está vendo aí um mercado de trabalho que vem resistindo, né, que vem trucando aí as previsões mais pessimistas, mas tudo tem um limite, né? Então, a gente realmente está estressando muito esse cenário. E, claro, se a guerra se prolongar, a gente entra aí num campo de imprevisibilidade bastante preocupante. Você vê isso já acontecendo? Há argumentos, na tua opinião, como economista, e é focado, claro, no mercado internacional, para o Banco Central norte-americano virar a chave? A gente viu divisão na última decisão, parte dos diretores querendo que os juros caiam, parte dos diretores votando pela manutenção, mas por uma comunicação mais favorável a, no futuro, cortar juros, e uma outra parte, nós temos uma segmentação em 3 grupos, falando, não tem que ter indicação nenhuma, não tem nada melhorando na nossa economia. Você vê argumentos para que essa tendência vire de sinal, Danilo, e a gente tenha realmente esse aumento de juros? Olha, existem argumentos, muito na linha do que a gente está conversando aqui, né? Mas vai ser interessante a gente ver o que acontece nas próximas reuniões, porque a gente sabe, né, que estamos trocando aí de presidente. O Walsh, que substitui o Powell, tem uma postura mais dovish, declarada, né? Temos já alguns membros do FONC que também tem, como você bem disse, acho que a grande característica, né, do FONC, né, daqui para frente vai ser uma divisão. Acho que voltar para ter uma convergência é algo que a gente ainda não consegue enxergar, né? Agora, para virar de fato, né, e deixar de pensar em queda e começar a pensar em aumento, vamos ter que ver como é que essa inflação começa a bater aí
na economia como um todo. A gente sabe que a população americana é particularmente sensível à elevação de preços, mais particularmente sensível ainda à elevação de preços de combustível. Então, vamos ter que observar nos próximos meses. Mas sim, o cenário de aumento de juros ele voltou para o radar. Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, é sempre um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Obrigado pela participação, até uma próxima. Eu que agradeço o espaço aqui, conta sempre com a gente. Valeu. Boa Ótimo tarde, dia. bom dia para vocês.